Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo e sexólogo. Desde o começo da minha carreira, eu trabalhei quase exclusivamente com pessoas LGBT. Naturalmente, a gente sabe que isso é um termo extremamente amplo e também são amplos as situações, os casos que eu acompanhei. E quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que, embora houvesse bastante coisa escrita sobre o atendimento às pessoas LGBT, haviam questões muito mais éticas, muito mais até mesmo filosóficas sobre esse atendimento, mas haviam relativamente poucas diretrizes que lidassem com a realidade do atendimento. E aí pode passar, por favor. Então eu fui buscar dentro do arcabouço ético, tanto do Conselho Federal de Psicologia, quanto de diretrizes que existem fora do Brasil, a Associação Americana de Psicologia, uma série de diretrizes que estão presentes em diferentes países da Europa, e comecei então a buscar ali referências para entender melhor a complexidade das situações, porque quando você se coloca como uma pessoa que trabalha com pessoas LGBT, você vai ter situações tão absolutamente diversas, com demandas tão diferentes, que muitas vezes aquilo que se aplica, por exemplo, a homens gays não é o que se aplica absolutamente a mulheres lésbicas ou a pessoas trans, mesmo que a gente coloque nesse guarda-chuva de pessoas LGBT. A realidade clínica esbarra na questão dessa heterogeneidade tão imensa que existe dentro das pessoas LGBT e que muitas vezes, dentro mesmo das abordagens, a gente vai ver materiais. Eu falo isso entendendo que o meu artigo mesmo fala de pessoas LGBT, mas é uma necessidade da vida acadêmica. Tem 20 páginas e você precisa ali colocar um monte de informação. Mas olhar para de onde nós partimos em termos de arcabouço técnico e como a gente pode aplicar isso na clínica, os estressores proximais, que são um conceito da teoria do estresse de minoria, são o que a gente consegue enxergar muito claramente dentro da clínica. E que dentro de cada abordagem, por exemplo, na terapia do esquema isso vai ter um significado, na psicanálise isso vai ter outro, na fenomenologia isso vai ter um outro completamente diferente. E eu quis dar esses passos atrás para tentar encontrar formas de enxergar a clínica com nós, pessoas LGBTs, que pudesse ser útil para pessoas de diferentes abordagens. Então, esse artigo ele não vai falar necessariamente de intervenções de uma forma mais específica, porque, obviamente, eu não tenho condições de falar sobre intervenção em todas as abordagens. Eu muito mal consigo fazer sobre essas nas 20 páginas que eu precisei escrever para o artigo. E uma outra questão, que essa é algo que todos nós, felizmente, na psicologia hoje falamos muito, que é a questão da interseccionalidade, de entender como diferentes aspectos da identidade das pessoas afetam a maneira como elas experienciam o mundo. E por mais óbvio que isso possa parecer, nós sabemos no nosso mundo hoje que definitivamente isso não é algo que está dado, é algo que nós estamos o tempo inteiro disputando, estamos o tempo inteiro, inclusive, ajudando os nossos clientes, eu costumo dizer pacientes, mas para fins acadêmicos, quem? Os nossos clientes a enxergarem também a maneira como todas essas questões que atropelam a todos nós mudam a nossa experiência de mundo. Pode passar, por favor. O artigo que eu escrevi, os 9 princípios clínicos para psicoterapia afirmativa com pessoas LGBT, naturalmente, ele entrou com muitas possibilidades e eu precisei ir ao longo do tempo refinando, entendendo o que realmente era mais importante. Eles não saíram diretamente da minha cabeça, foram refinamentos desses documentos, dessas diretrizes internacionais, esses artigos científicos que, de alguma forma, condensam o conhecimento que nós temos sobre o trabalho com pessoas LGBT, e eu dividi esses 9 princípios em 3 dimensões clínicas. A primeira é a formulação, que é a leitura da situação, a leitura do que a gente pode chamar de caso. A segunda dimensão é a relação e o manejo, que é como é que a gente pode embasar qualquer intervenção, qualquer forma de interagir dentro daquela relação. E a terceira é o horizonte terapêutico, é para onde nós estamos levando esse processo terapêutico. Na formulação clínica, a despatologização ativa é talvez uma das mais difíceis de nós colocarmos em prática em tantas abordagens hoje, porque nós somos o tempo inteiro cobrados pelos conteúdos que estão produzidos nas redes sociais, por todo um maquinário da indústria a dar um nome, um transtorno, um diagnóstico. É cada dia mais difícil conversar com os pacientes além dessa lógica. Mesmo quando ela se aplica, mesmo quando a gente entende que sim, existe, mas olhar para além disso.
O estresse de minoria e a contextualização dentro da realidade em cima de si são 2 pressupostos teóricos inescapáveis. A questão da interseccionalidade, na segunda coluna, nós temos a importância, a valorização da relação terapêutica, entendendo a relação terapêutica para minorias sexuais como sendo absolutamente indispensável e mais importante ainda de que se entenda como é que as outras dinâmicas, por exemplo, as dinâmicas dos estressores proximais, são dos estressores externos do estresse de minoria, como isso também influencia a nossa relação terapêutica. E a validação das experiências, porque as experiências que fogem daquilo que é esperado das pessoas causam muitas vezes uma sensação de invisibilidade, de inadequação, e por vezes é sim o papel do terapeuta validar aquela experiência. A vergonha e o estigma internalizado ficam no centro não à toa, porque tem uma autora chamada Eve Stedwick, de quem eu gosto muito, que fala muito sobre como a vergonha ela é um afeto estruturante para pessoas queer. A vergonha por ser quem se é, a vergonha pela forma de agir no mundo, e que nós precisamos, dentro do trabalho terapêutico, entender e estar atento para em que medida esse afeto estruturante está se manifestando, está afetando todas as dinâmicas que acontecem ali. Depois temos proteção, restrição e ampliação segura, que tem a ver com entender que a maneira como nós estamos ajudando essa pessoa a se entender no mundo esbarra em questões, muitas vezes econômicas, familiares, sociais, que precisam ser levadas em consideração. E isso é uma crítica a toda uma cultura que havia na literatura dos anos 90 e do começo dos anos 2000 sobre a questão do cair do armário, como sendo uma grande solução a se assumir, como sendo uma grande solução e um grande ápice de um processo. E nós entendemos hoje que isso não é assim, definitivamente não é algo tão simples. Na terceira coluna, a gente navega em direção ao futuro. Então, primeiro, o foco nas relações e nos vínculos como sendo algo que é uma dificuldade e uma fragilidade dessas pessoas. A escuta da experiência erótica e afetiva, essa é uma questão bastante interessante, porque se a gente está falando de minorias sexuais, a dimensão da sexualidade não pode ser deixada de lado. A releitura das experiências eróticas para além do que é esperado puramente na lógica sexual, por exemplo, do nosso sexo falocêntrico, penetrativo, e buscar entender quais são todas as outras possibilidades, as curiosidades, os interesses, as fantasias que as pessoas trazem. E, por último, futuro, esperança e agência. Aqui fala do papel essencial do processo terapêutico de ajudar os pacientes a imaginarem o futuro, a se projetarem ao futuro, a assumirem o direito de ter um futuro. Você falou de Krenak, eu reli ontem A Vida Maior. Passando um pouquinho de inspiração, eu amo. A importância de reconhecer ter direito ao futuro. Uma série de estudos que eu li no processo de escrita mostraram que imaginar o futuro é algo especialmente difícil para nós LGBTs. Nos imaginarmos em perspectiva de futuro, nos imaginarmos com direito ao futuro, e vamos o futuro com algo além de apenas algo que está dado, mas algo pelo qual nós podemos esperar, nós podemos desejar. E um futuro que nos oferece coisas que não são possíveis para nós no presente. E aí eu converso muito com o conceito de futuridade queer, que eu trabalho melhor no artigo, e que fala sobre a realidade de que, para pessoas queer, o presente não nos mostra todas as nossas possibilidades. O artigo completo e o meu Instagram, eu convido todo mundo a conhecer, e eu ficaria muito feliz com qualquer dúvida, qualquer questão que vocês trouxerem sobre o texto.